Meu nome é Natana Ferrari e eu sou a criadora deste canal, o Ponto Newtoniana. E no vídeo de hoje nós resolveremos a questão 13. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para você, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, é muito importante para mim. Ativa também o sininho de notificações para que o YouTube possa te avisar quando tiver novos vídeos. E claro, deixe seu comentário aqui embaixo falando o que você achou desse vídeo. Tá bom? Vamos começar? Então hoje a gente vai resolver a questão 13 aí, a gente já tá quase finalizando, faltam mais 7 questões, né, nesse grupo de 20 questões possíveis de uma prova de P1 da USP, então é bem interessante porque a gente conseguiu ver, né, várias questões que podem cair, então você pode treinar várias delas, né, para você ver como é o estilo de uma questão de prova, porque a gente está acostumado bastante com o estilo, né, das questões dos livros, né, do Moisés, do Halliday, do Tipler, enfim. Mas quando vem na prova, quando tiver uma questão de prova, a gente vê assim, nossa, né, realmente, o que eu preciso ter em mente? É óbvio que eu sempre falo, se você tem um conteúdo em mente, não importa qual seja a questão, você consegue resolvê-lo. Mas é interessante que a gente visualize, né, veja isso, treine, e consiga ter visões. Eu sempre falo, tem coisas assim que a gente não consegue visualizar já de cara, então é preciso treino para que a gente treine o nosso olhar para aquilo, tá bom? Então vamos começar lendo a questão. Essa é uma questão muito interessante que os alunos têm bastante dificuldade, principalmente de ver qual é o sentido de cada forcinha que está agindo aí, e a gente vai resolver esse exercício hoje com muito carinho, com muita atenção. Vamos começar lendo o exercício. A figura ao lado mostra dois blocos em contato de massa Mzinho e Mzão, que não estão fixados um ao outro. Então, o que mantém eles coladinhos aí é essa força F que está sendo aplicada. Uma força F horizontal age no bloco de massa Mzinho, como mostra a figura, fazendo com que eles andem juntos sobre uma superfície horizontal sem atrito. Então, essa superfície na horizontal não tem atrito, ok? Se os coeficientes de atrito estático e cinético entre as superfícies de contato dos dois blocos, então há atrito entre eles, mas entre a superfície ali do solo, onde o Mzão está tocando, não tem atrito, ok? Então, se os coeficientes de atrito estático e cinético entre as superfícies de contato dos blocos valem respectivamente μe e μc, determine qual é o valor mínimo de F necessário expressado em newtons para que Mzinho não deslize verticalmente. Então, a gente não quer que esse Mzinho caia ali, que ele deslize na vertical. Então, a gente quer saber qual é o valor desse F, um valor mínimo, para que isso não aconteça, para que M não deslize verticalmente em direção ao solo. Então, o que a gente precisa aqui? A primeira coisa que eu sempre falo, olha para o exercício e vê quais são as forças que estão agindo nos corpos em questão aqui. Então, a gente tem Mzinho e Mzão. Vamos olhar primeiro para Mzinho. Olha, uma força ali que está agindo, que a gente já vê, que o exercício já colocou, é a força F, que é o que a gente quer saber, né? Um valor mínimo para manter esse blocozinho ali sem movimento na vertical. Uma outra coisa interessante desse exercício é que ele não diz se é um movimento uniforme ou um movimento uniformemente variado. Ele só diz que ao aplicar essa força F, esses blocos, né, esse sistema de Mzinho com Mzão, entra em movimento. Então, a gente vai supor que é um movimento uniformemente acelerado. Já que ele não falou que é constante, a gente não pode supor que essa aceleração é zero. Ok? Então, a gente supõe que tem uma aceleração. Isso é importante que você tenha isso em mente. Não falou que é constante, supõe que tem uma aceleração, que tem um movimento ali. Certo? Então, ali a gente tem essa força F agindo em Mzinho e a gente tem também o quê? Olha, se tem massa, tem peso. Então, a gente já pode colocar o peso de Mzinho, ok? Então, aqui a gente tem o peso de Mzinho. Uma outra coisa que a gente tem, olha, ele falou que tem atrito entre esses dois blocos. Olha, eu falei lá no outro vídeo, já no vídeo anterior, que o atrito ele é sempre contrário à tendência de movimento. Veja, a tendência do bloquinho Mzinho é descer, é esse movimento na vertical. Então, o atrito ele tem que ser contrário a essa tendência de movimento. Então, a gente tem esse FAT aqui. Olha, veja que aqui a gente está falando que a gente não quer movimento. Então, a gente não quer o quê? O Mi cinético. A gente está falando ali de um atrito estático, ok? Então, a gente está falando do FAT estático, certo?
E outra coisa que a gente tem aqui, e a gente está acostumado a ver essa força sempre nessa direção aqui, né, da vertical, e aqui ela vai aparecer na horizontal, que é a normal. Veja, a gente tem um contato entre Mzinho e Mzão, porém esse contato não é na vertical. Tá vendo que na vertical ele tem até um espaço ali que é essa tendência de cair. Ele tá a uma certa altura e a tendência dele é cair. Veja que essa normal, ela é o quê? Na horizontal. Então, aqui a gente tem essa normal, tem uma normal de Mzinho. E aí, essa é uma outra força, essa normalmente é a força que o pessoal tem mais dificuldade de visualizar, né? Porque a gente está acostumado a ver ela na horizontal e aqui ela aparece na vertical. Veja que em Mzão, a única força que existe em Mzão é quem? Né? A normal tem um conjunto de ação e reação. Então, veja que é a reação dessa normal de Mzinho. É a única força que está agindo em Mzão, é essa normal de Mzinho. Veja que F, lembra que esse F é sempre em quem ele está tocando. Ele só está tocando em Mzinho, então ele não tem uma resposta ali em Mzão, ok? É óbvio que Mzão sofre com essa força, mas a gente não coloca ali no diagrama de corpo livre. É muito importante a gente visualizar isso. E aí a gente tem também duas forças em Mzão que vão acabar se equilibrando, porque a gente está falando no movimento na horizontal, que é quem? Olha, a gente teria o peso de Mzão, ok? E a gente tem aqui também a normal de Mzão. Vou colocar aqui, vou colocar de outra cor, para não confundir. Vou pegar um roxinho aqui. A normal de Mzão, ok? E aí essas duas forças aqui no corpo Mzão, eles acabam se equilibrando, ok? Então, o que ele quer saber? Ele quer saber qual é a força que a gente vai aplicar em Mzinho, ok? Ele quer saber qual que é a força que a gente vai aplicar em Mzinho para que o Mzinho não caia ali na vertical. Olha, isso é muito, muito, muito importante. Vamos analisar esse movimento na horizontal? Primeiro vamos analisar na horizontal. Deixa eu pegar uma outra corzinha aqui para escrever. Então, vou fazer assim na horizontal. Vou analisar aqui na horizontal. Na horizontal, o que a gente tem? Para o bloquinho Mzinho. Quando a gente olha para o bloquinho Mzinho, que tem massa Mzinho, o que a gente tem? A gente tem uma força F e uma normal, certo? Então, aqui a gente tem... E aí, como a gente está imaginando o movimento, né, para a direita, ali vai ser Fzão menos a normal, ok? Então, vai ser Fzão menos a normal de Mzinho, que vai ser igual a massa, que vai ser o Mzinho. Aqui a gente está fazendo, né? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E vezes a aceleração que a gente não sabe qual é, mas a gente sabe que existe. E aí, se a gente fizer essa mesma análise para o Mzão, na horizontal, a única força que está agindo ali no Mzão é quem? É a resposta da normal, ok? Então, vai ser normal de Mzinho, é a única força que está agindo na horizontal ali em Mzão, que vai ser igual a massa, nesse caso Mzão, porque a gente está analisando para o corpo, né, para o bloquinho Mzão, vezes a aceleração. Veja que aqui esse é uma coisa conhecida, que a gente vai fazer um sisteminha para encontrar qual é essa aceleração que esses blocos estão agindo. Veja que você poderia ter imaginado eles como um sistema. Lembra que você olha para esse corpo como sendo, para esses bloquinhos como sendo um sistema, e aí a gente soma essas massas e a gente analisa só as forças externas. Veja que normal, esse paração e reação aqui, são forças internas ali entre esses dois bloquinhos. E aí, quando a gente imagina ele como um sistema, a gente olha só para a força externa e veja que é só Fzão que é uma força externa. Você poderia fazer isso ou poderia montar essas duas equações, montar aquele sisteminha que a gente está acostumado, né? E aí você vai ver que a normal de Mzinho vai cancelar. Então, a gente tá a normal Mzão vezes a aceleração. Quando a gente soma esses caras daqui, esse normal aqui some, a gente fica com o quê? Né? Se cancela, na verdade.
Olha, o A é comum, então a gente coloca comum, fica Mzão mais Mzinho. Então, veja que o que a gente fez aqui foi força resultante é igual a massa vezes a aceleração, só que essa massa aqui é a massa do sistema. Então, eu poderia pular essa parte aqui, Natana, e fazer simplesmente olhar para a força externa que está agindo no sistema e olhar para a massa como sendo a massa do sistema, e aí somar a massa dos dois corpos. Sim, você pode fazer isso, tá bom? É uma saída para se fazer. Então, o que a gente tem aqui é isso. Então, qual vai ser a nossa aceleração? Olha, a nossa aceleração que a gente encontrou aqui vai ser força, ok? Mzão mais Mzinho. Então, essa aqui é a nossa aceleração. Ah, mas quem que a gente está procurando, Natana? A gente está procurando Fzão. A gente não está procurando a aceleração. Se fosse a aceleração, a gente já achou aqui. Ele quer saber qual que é essa força mínima ali para que o bloquinho Mzinho não desça, não tenha movimento na vertical. Então, a gente vai voltar. A gente tem essa equação 1, que é essa equação aqui. E aqui eu vou chamar de equação 2. Como a gente está procurando Fzão, eu vou voltar na equação 1, ok? Então, hora que a gente volta aqui na equação 1, o que a gente tem? Que força menos normal de Mzinho vai ser igual ao quê? Vai ser igual a massa de Mzinho vezes a aceleração. Veja que Fzão a gente não sabe, a normal de Mzinho também não. A massa de Mzinho é Mzinho mesmo, e aí a gente sabe a aceleração agora. Então, a gente coloca essa aceleração aqui, ok? Isso aqui vai ser F, Mzão mais Mzinho. Então, o que a gente tem é isso. O Mzão ali ainda é uma incógnita, ok? E a normal de Mzinho também. Agora, a gente vai parar um pouquinho aqui nessa análise na horizontal, que é onde está acontecendo o movimento, e vamos para a análise na vertical. Ok? Vou pegar o rosinha aqui de novo. Vamos lá para vertical. Quando a gente olha para vertical, veja só que para o Mzinho não tem movimento. Desculpa, para o Mzão não tem movimento, ok? O Mzão não está se movendo na vertical. A gente tem essa normal aqui se equilibrando com esse peso, né? A normal do Mzão se equilibra com o peso do Mzão, ok? Mas quem tem tendência de movimento na vertical, e é essa tendência que a gente não quer, né? Que o bloquinho desça, é o Mzinho. Então, é essa análise aqui que vai ajudar a gente a encontrar o valor mínimo de Fzão, ok? O que a gente tem aqui? Olha só. Como é que tem que acontecer? Eu vou até trazer essa análise para cá do Mzinho. Aqui a gente tem o FAT estático e aqui a gente tem o peso de Mzinho. Como tem que ser? Olha, para o bloquinho, para o Mzinho não descer, você concorda comigo que esse FAT, o que precisa acontecer? O peso, ele não precisa ser menor ou igual a esse FAT, porque se ele for maior, se esse peso for maior que esse FAT estático, ele vai puxar, né? Ele vai ser maior, vai puxar o Mzinho vai fazer o quê? Vai cair. E a gente não quer esse movimento na vertical. A gente não quer que ele caia, ok? Então, o que a gente sabe? Que esse peso de Mzinho, ele precisa ser menor ou igual ao FAT estático, certo? Isso aqui a gente sabe. Quem que é o peso de Mzinho? Olha, o peso de Mzinho nada mais é que Mzinho vezes a gravidade. Até aí, perfeito. Natana, quem que é o atrito? Quem que é o FAT estático? Olha, o FAT estático nada mais é que a normal de Mzinho. Lembra que atrito é normal vezes o Mi? Então, aqui é o Mi estático. Então, vai ser a normal de Mzinho, porque a gente está analisando quem? O bloco Mzinho. Vou até fazer esse Mzinho melhor aqui, que ficou parecendo um Mzão, para não ter dúvida. Então, a normal de Mzinho vezes quem? O Mi estático, certo?
E aí, quem que é pra gente aqui? O que a gente está procurando? Olha, veja só, quando a gente volta aqui nessa equação, a gente tem o Fzão, que é quem a gente está buscando, e a gente tem a normal de Mzinho. A gente encontrando a normal de Mzinho, a gente fica só com Fzão como incógnita. Então, vamos analisar qual vai ser o valor da normal de Mzinho. E essa análise a gente faz olhando para vertical. Então, veja só, o que a gente tem aqui? M vezes G. Aí, esse Mi aqui, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Menor ou igual a normal de Mzinho. Olha, veja que eu tenho uma inequação. Para eu ficar daquele sentido, né, que eu estou acostumada a visualizar, vamos supor, x é igual a alguma coisa, ou n, que aqui como tá, normal de Mzinho, a gente multiplica por menos 1. Quando você multiplica todo mundo, o que a gente tem? Na inequação é importante que a gente lembre lá, né, das aulas de fundamental, médio, que esse valor aí, quando a gente quer inverter, quando a gente quer olhar nesse outro sentido, olhar de normal de Mzinho, esse sinal ele vai se inverter. Então, aqui quando a gente, né, multiplica todo mundo por menos 1, o que a gente tem aqui? A gente tem que normal vai ser maior ou igual a menos esse cara daqui. E veja como todo mundo é negativo, eu posso ignorar esse sinal. Porém, eu virei. Quando a gente tem... Isso aqui é muito importante, gente, que muita gente confunde, esquece e acha que pode fazer a mesma coisa. Olha, veja só, quando eu tenho isso aqui, sei lá, se fosse isso aqui, vou imaginar, se fosse uma igualdade. MG, Mi, é igual a normal de Mzinho. Se eu quero inverter, é só eu inverter. Não tem problema nenhum, eu só inverto. Normal de Mzinho é igual a MG, Mi. Agora, quando eu tenho um sinal de inequação, quando eu inverter, eu preciso inverter o sinal, tá? É importante que você lembre disso. Que você, na hora de inverter numa igualdade, você pode inverter tranquilamente. Numa inequação, não. Você precisa inverter o sinal também, tá bom? Só trazendo esse adendo, trazendo essa observação aqui, para vocês não esquecerem, achar da onde por que esse sinal mudou aqui, ok? Então, aqui a gente tem que a normal de Mzinho, ela vai ser maior ou igual a MG, Mi, ok? E aí, ela vai ser maior ou igual. Vamos olhar lá para a pergunta? Qual é o valor mínimo? Olha, para F ser mínimo, a gente vai pegar um valor mínimo para normal de Mzinho. Ela pode ser maior ou igual a Mg sobre Mi. A gente vai pegar o valor menor dela, já que a gente quer um mínimo de F. Então, a gente vai pegar Mg, Mi, ok? E aí, a gente vai colocar aqui. Então, a gente vai ter que F é igual... já esqueci. M, vou colocar até de uma outra cor aqui. Esse cara daqui é Mg sobre Mi, então vai ficar Mg, Mi. Desse lado aqui vai ficar Mzinho. F, que multiplica F. Mzão mais Mzinho. Agora, é só álgebra. O que eu preciso fazer? Eu preciso isolar esse Fzão, que é quem eu estou procurando para encontrar o valor mínimo dele. Olha, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o quê? Eu posso passar... Olha o que eu vou fazer. Eu vou passar esse cara para cá e esse cara todo aqui para cá, certo? Eu vou passar um para um lado e o outro para o outro. Então, vai ficar assim, F menos Mzinho, F, Mzão mais Mzinho, e do outro lado vai ficar M, era negativo, vai ficar positivo, ok? Certo? E agora eu vou colocar em evidência esse M. Esse M não, esse F. Então, o que a gente tem aqui? F
Ok, colocando em evidência fica F, isso aqui fica 1. Deixa eu ver aqui. 1 menos M, Mzão mais Mzinho. Isso aqui ficou muito grande, peraí. Vai ficar F, isso aqui fica 1, vou colocar entre parênteses, entre colchetes, 1 menos Mzinho, Mzão mais Mzinho. Isso aqui vai... E aí, agora eu passo para o outro lado o quê? Dividindo. Mas antes da gente passar para o outro lado dividindo, eu já vou resolver esse cara daqui. Eu vou resolver esse cara daqui antes de passar para o outro lado, ok? O que eu fiz aqui? Eu coloquei o Fzão em evidência. Se você fizer distributiva aqui, você volta nesse cara aqui de cima, ok? O que eu fiz foi só colocar o Fzão em evidência. E agora, antes de passar, tá vendo que isso aqui, quando eu coloco em evidência, é uma multiplicação? Eu poderia passar isso aqui tudo já dividindo lá, tá? Multiplicando, passa dividindo. Porém, eu tenho ali 1 menos alguma coisa. Eu vou resolver esse cara aqui antes, ok? Eu vou resolver ele aqui. Veja que eu tenho 1 menos Mzinho sobre Mzão mais Mzinho. Antes de eu fazer isso, eu vou pegar todo esse cara daqui, eu vou descer ele um pouco mais. Eita. Vou descer esse cara daqui, porque... Não vai dar certo, pera lá. Vou descer ele um pouquinho, pra gente ter mais espaço ali, senão fica uma coisa muito bagunçada. Ok? Então, vamos lá. Aí, aqui, o que a gente vai resolver, vamos resolver primeiro essa fração aqui. Então, você tem isso aqui, vou escrever até mais bonitinho aqui. Você tem 1 menos M sobre Mzão mais Mzinho. Como é que a gente faz essa resolução dessa equação? Olha, vejo que quando não tem nada embaixo, é 1. Então, qual que é o MMC? O MMC entre 1 e Mzão mais Mzinho é Mzão mais Mzinho. E aí, lembra daquela regra, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, Mzão mais Mzinho dividido por 1 vai dar Mzão mais Mzinho. Vezes 1, o que dá isso aqui? Dá o próprio Mzão mais Mzinho. E aí, o que a gente faz? A mesma coisa para o outro lado. Mzão mais Mzinho dividido por Mzão mais Mzinho vai dar o quê? Quando a gente divide uma coisa pela mesma coisa, dá 1. Então, vai dar 1. E aí, faz o quê? Vezes o que está lá em cima. Então, 1 vezes menos Mzinho vai dar menos Mzinho. Então, o que vai dar esse cara daqui? Veja só que você tem mais Mzinho e menos Mzinho. Então, eles vão se cancelar. Então, essa resolução aqui deu o quê? Mzão dividido por Mzão mais Mzinho. Então, todo aquele cara lá, ó, veja só que esse cara todo aqui deu o quê? Mzão dividido por Mzão mais Mzinho. Eu tô fazendo isso porque às vezes a gente vê lá na resolução e aí não entende o que vai acontecer, o que foi essa divisão, o que foi esse MMC, essas coisas assim. Então, 1 menos Mzinho dividido por Mzão mais Mzinho é a mesma coisa que Mzão dividido por Mzão mais Mzinho, que foi o que a gente encontrou aqui fazendo o MMC, certo? Aí eu vou trazer para cá, para não ficar aquela muvuca lá, eu vou trazer esse cara todo aqui ali para baixo, ok? Para a gente resolver. Então, ficou F que multiplica, e quando a gente resolveu, encontrou que ficava Mzão dividido por Mzão mais Mzinho, igual, e do outro lado a gente viu que ficava Mg sobre ME, ok? E quem a gente está procurando é o Fzão. Então, aí vai ser uma divisão de fração. Esse cara daqui, ó, tá multiplicando. O que vai passar?
dividindo. Então, vai ficar aqui, Fzão é igual Mg μe dividido por Mzão mais Mzinho. E aí, a divisão de fração, o que a gente faz? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, fica Mg μe multiplicado pelo quê? Mzão mais Mzinho sobre Mzão. E aí, esse é o Fzão. E aí vai ficar o quê? Ah, Natana, vai ficar assim, não tem muito o que fazer não, ok? Então, aqui a gente tem que o nosso Fzão vai ser igual ao quê? Eu poderia fazer a distributiva aqui, desse cara, poderia, mas vai ficar cada vez maior. Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar do jeito que tá aqui, vai colocar Mzão mais Mzinho vezes a gravidade. Isso aqui dividido, né, uma multiplicação, então fica Mzão vezes μe. E esse é o valor. Vou trazer, opa. Ok, deixa eu trazer só um pouquinho para cá. Tem hora que ele não reconhece quando fica muito... Enfim, e aqui a gente encontrou o valor de Fzão. Então, Fzão ficou Mzinho, que multiplica Mzão mais Mzinho, vezes a gravidade, e embaixo ficou Mzão vezes μe, certo? Esse é o valor de F mínimo, ok? Eu só vou escrever aqui embaixo, porque às vezes fica muito... Fzão, que ficou Mzinho, que multiplica Mzão mais Mzinho vezes a gravidade, e aqui embaixo ficou Mzão vezes o μe, ok? Então, esse é o valor mínimo, ok? O valor mínimo de Fzão para que o Mzinho não desça na vertical. Então, vamos só recalcular, que esse exercício é bem importante. Vamos só recalcular o que a gente fez. Olha, ele queria que o Mzinho, ele não queria que o Mzinho caísse na vertical. Então, ele colocou uma força, não tem, né, não tem nada, não tem uma cola segurando, que mantém esses dois corpos em contato, é essa força. A primeira sacada que a gente tem que ter aqui, a sacada da normal, cadê? A normal do Mzinho. Essa é a primeira sacada que a gente tem que ter. Essa normal do Mzinho, né, essa força ali de contato, que a gente tem a ação e reação, tanto em Mzão quanto em Mzinho. E essa normal, ela tá na horizontal, normalmente ela aparece na vertical. Primeira sacada que a gente tem que ter é isso. Segunda coisa, olhar o movimento na horizontal. Ele não falou que a velocidade era constante, então a gente supõe que tem uma aceleração. Sempre quando ele não falar, a gente supõe que tem uma aceleração. Então, o que a gente faz? Pode fazer equação para Mzinho, depois fazer equação para Mzão, encontrar a aceleração fazendo o sisteminha, ou pode pensar nesse sistema, né, como sendo um corpo só, então aí faz a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, e aí é só fazer a massa do sistema e olhar só para as forças externas desse sistema, que nesse caso a força externa é esse próprio Fzão aqui que ele está procurando. E aí a gente acha a aceleração. Quando a gente acha a aceleração, a gente volta, a gente está acostumado a fazer isso, né? Acha a aceleração, volta em uma das equações e encontra esse Fzão. Porém, quando a gente vai encontrar, a gente tem uma outra incógnita, que é a normal de Mzinho. E para a gente achar a normal de Mzinho, a gente precisa olhar lá para o eixo da vertical. A gente precisa ir lá para a vertical e olhar e fazer essa análise aqui. Quando a gente analisa, quando a gente olha a força de atrito e o peso, o que a gente imagina? Olha, a gente não quer esse movimento, a gente não quer que esse Mzinho desça. Então, o que precisa acontecer? Esse peso, ele precisa ser menor que essa força de atrito, porque se ele for maior, ele vai puxar. E aí a tendência vai ser o quê? Que esse bloquinho Mzinho caia. E não é o que a gente quer. Então, a gente quer que a força, peso, seja menor ou igual a essa força de atrito estático. E aí a gente está falando de atrito estático e não cinético, por isso que a gente usou o μ estático, porque a gente quer que esse bloquinho fique parado, a gente não quer o movimento do bloquinho. Então é importante que você saiba qual μ você vai usar. Se você quer o estático, se você não quer movimento, você usa o μ estático.
E aí a gente fez uma, né, lembrar também aqui dessa ideia de inequação, quando a gente vira, né, quando a gente muda esse sentido, a gente precisa inverter aqui esse sinal. Então, se era menor ou igual, ficou maior ou igual. Então, a gente tem uma normal de mzinho como sendo maior ou igual a mzinho vezes g sobre μe. E aí, como a gente está procurando a força mínima, a gente usou o valor mínimo. Qual que é o valor mínimo para esse cara? mg μe, ok? Esse é o valor mínimo, porque ele é maior ou igual. Então, esse é o igual, que é o valor mínimo para normal de mzinho. E aí, o que a gente fez? A gente voltou aqui e substituiu. A gente voltou aqui, substituiu a normal de mzinho por mg sobre μe, e aí a gente isolou o f. E aqui a gente fez uma álgebrazinha. A gente resolveu esse cara daqui, colocou o f em evidência, ok? Viu que a hora que a gente faz essa resolução aqui, né? 1 menos mzinho dividido por mzão mais mzinho, a gente faz o MMC e encontra que isso aqui dá mzão dividido por mzão mais mzinho. E aí, o que a gente fez? Só fez encontrou isso aqui e fez a divisão de fração. Quando a gente faz a divisão de fração, eu conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, e aí a gente só fez essa multiplicação aqui, ok? Que eu trouxe aqui para baixo só para você visualizar melhor. Natana, poderia, igual eu falei, poderia colocar uma distributiva aqui, enfim, multiplicar? Pode, mas assim, não vai melhorar muita coisa. Deixar fechadinho assim eu acho que fica mais fácil, tá bom? E é isso, essa é a resposta. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse é um exercício muito, muito, muito importante. Se ficou alguma dúvida, por favor, não hesite em deixar o comentário aqui embaixo. Se ficou confuso, não hesite de deixar o seu comentário aqui embaixo, que eu refaço essa questão. Não tem problema nenhum, tá bom? Eu quero mesmo que você entenda e visualize. Essa é uma questão importante, que você entenda, né? Porque aqui acontece, a gente analisa tanto na horizontal quanto na vertical. Essas duas análises são muito importantes. A gente tem uma normal ali que aparece na horizontal, que é bem importante que você visualize isso. Tá bom? Ó, a gente fica por aqui, a gente se encontra na questão 14. Um grande beijo para você, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!